Fred, tu tá me ouvindo? Dá pra me ouvir? Vou chamar aqui, não sei como funciona isso. Ver essa licitação. Aqui. Tô, Ah, tá, agora foi. Vamos esperar o pessoal entrar. vamos. Guria nunca tinha feito live, né? Então até entender onde estão Tu os não tinha mandamentos. visto, não tinha feito ainda? Não, ainda não. Ó, Eu a tô. Lu aí. Tem um participante especial aqui. Ah, é? Ele tá só incomodando, vai de um lado pro outro, sapateia. Fofinho. Tá milhão aqui. Mas deu tudo certo. Esperar mais gente entrar. E aí, tudo bem? Muita correria? Tudo. Ó, o Lucas entrou. O Lucas, depois eu respondo a mensagem. Tava falando com É! ele agora. Aham. Acho que eu vou tirar o óculos, não fica ruim com o treco, né? É, ele dá reflexo. É, então vou tirar, senão fica bem no meio, né? Olha. Uhum. Então tá. Ó, muito bem, meu irmão marcando presença. Isso aí, família tem que apoiar. E que mais que me conta? Tudo bem? Tudo, graças a Deus. À espera da vacina, né? Assim Todo mundo. como a maioria é. Na Hum, torcida para que chegue logo a nossa hora. É, tomara mesmo. Pessoal, a gente tá esperando mais uns minutinhos e aí a gente já vai começar com a live. Tu tá aí? Fred, tu trancou pra mim. Agora voltou? Tô. Pra mim não trancou. Ah, então vai ver aqui. Justo hoje, sabe que eu resolvi fazer uma live, choveu. E aí a internet tá uma porcaria. Gente, como é que eu deixo fixo um comentário? A Maria, a Maria perguntou o tema da live. Eu não sei deixar, eu não sei deixar aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Aqui. Tá, então para quem perguntou, tá aqui, ó, 10 fatos que podem acabar com o seu negócio. Frederico me largou, cadê a Frederico? Volta, Frederico. Frederico, acho que tá com a internet ruim. Vem, Frederico, cadê você? Acenei pra ela, então ela me responde. E aí, pessoal? Aí, Fred, como é que eu faço pra te chamar, Fred? Pera aí, pessoal, que essa live vai sair. Segura aí que vai sair. Tô tentando participar, mas não envia. Aqui, acho que eu te convidei agora. Vamos ver se vai. Agora foi. Gente, que horror. Agora foi, eu acho. Tá. Então tá, acho que a gente já pode começar, né? Quer Sim. começar? Quer esperar mais um pouco? Então vamos começar Não, já. acho que vamos iniciando.
pessoal vai chegando, Vamos, a gente vai batendo um papo. vamos lá. Pessoal, Fred, tu me explica como é que funciona, se é melhor perguntas nos comentários ou na caixinha de perguntas. Eu não sei se tu consegue ver na caixinha de perguntas, se Na fazem perguntas, caixinha, tu não, consegue? acho que o pessoal pode ir colocando nos Nos comentários e a gente vai comentários, né? respondendo, né? Porque a ideia é fazer Tá. um bate-papo mesmo, então. Ó, Carol, querida, beijo, meu amor. Então, acho que o pessoal vai botando aqui nos comentários e a Sim. gente vai conversando, vai respondendo. Acho que fica menos formal. Ah, sim, maravilha. Então tá. Pessoal, para então começar essa live, eu chamei a Fred. A Fred foi minha professora na SPM e hoje é uma grande amiga. E como que surgiu a ideia dessa live? Ano passado, ela estava dando uma cadeira na PUC e ela me convidou para falar um pouco sobre a minha experiência no empreendedorismo. Então, só para já introduzir o contexto, eu tive minha primeira empresa logo depois que eu saí da faculdade. Eu optei, então, por digamos, essa tarefa difícil, assim, né? Que é bem o empreendedorismo de algo que não tinha no Rio Grande do Sul. A Fred, inclusive, fez parte do meu projeto, me ajudou e tudo mais. Então, quando eu fui falar sobre o que eu tinha aprendido do empreendedorismo para os alunos dela, eu comecei a linkar as coisas e quando eu vi, tinha um baita de um e-book. Até ela tinha me pedido essa apresentação, eu falei, não, Fred, segura aí, vamos bolar alguma coisa, porque eu acho que tem algo aqui que eu sinto que os livros não trazem, né, o que a gente escreveu, assim, os livros trazem muito glamour, trazem muito a parte boa, mas aquele perrenguinho básico eles não costumam trazer, né? E aí, então, esse ano eu comecei a fazer parte do grupo Mulheres do Brasil, aqui de Porto Alegre, na parte de empreendedorismo, e a gente está querendo trazer mais sequências de lives, mais assuntos que possam ajudar mais pessoas. E, obviamente, eu pensei na Frederic, né? Então, Fred, te apresenta um pouco aí para o pessoal e a gente já começa os 10 fatos. Então, vamos lá, gente. Como a Brenda já me apresentou um pouquinho, hoje eu trabalho na PUC, então sou professora da PUC. Tenho algumas coordenações de MBA também, alguns projetos relacionados a. Sou agente de inovação, então vários projetos relacionados com empreendedorismo, inovação, eu estou envolvida. Então, como a Brenda comentou, a ideia da live é trazer um conteúdo que muitas vezes não é dito. Até vou mandar um oi para o Flávio. O Flávio não está conectado, mas o Flávio do Vaquinha, ele fala muito isso sobre o empreendedorismo que não deu certo, como a gente precisa trazer lições e aprender. E a ideia da live é justamente essa. Então, diferente de trazer só coisas ruins, não. É trazer a partir da experiência da Brenda, a partir de um pouquinho da minha experiência, coisas que vocês podem evitar e que daqui a pouco ela vai falar um pouquinho mais da história dela, de coisas que ela queria ter ouvido antes e daqui a pouco ela não teria cometido erro. Então, de forma nenhuma, a gente sabe que tem como reduzir riscos dentro do empreendedorismo. A gente tem aquele risco, um risco sistêmico de daqui a pouco a gente está passando por um risco sistêmico clássico que afetou qualquer tipo de negócio, pessoas tendo que se reinventar. Mas a gente tem algum risco não sistêmico ou risco próprio do negócio que depende da gente, felizmente. E muito disso que a gente vai falar hoje. Então, quando a Brenda ela participou da minha disciplina como palestrante, na disciplina era uma disciplina de laboratório de expansão dentro de uma trilha de empreendedorismo que a PUC tem. E o objetivo era justamente trazer cases reais para a sala de aula. Então, cases que deram certo, fique milionário rapidamente, incentivando esse lado, a gente tem aos montes. Então, o objetivo é humanizar uma área de negócios, uma área de empreendedorismo, uma área de inovação que muitas vezes não é tão imunizada do jeito que deveria ser. E a partir dessa disciplina, então, eu e a Brenda, a gente conversando muito sobre vida, sobre trabalho, sobre parte profissional,
veio a ideia de eu contribuir um pouquinho para esse e-book. E também a gente fazer, então, hoje a live oficial de lançamento desse book, conversando um pouquinho sobre esses 10 fatos ou 10 pontos que dentro da experiência dela, se daqui a pouco ela tivesse feito alguma coisa de forma diferente, ou tivesse entrado com outro olhar, poderia ter mudado um pouquinho questão operacional, estratégica e por aí vai do negócio dela. Então, acho que é isso, gente. Depois, quem quiser me seguir no Instagram para conhecer um pouco mais de mim, não vou ficar falando muito aqui de mim, que o objetivo da live não é esse, é justamente a gente Exato. trazer esses itens do e-book. Ó, sim, João, vamos disponibilizar. Depois a Vamos gente dá um novo tempo. disponibilizar. Esse e-book foi justamente feito para isso, João. Assim, a gente não quer ficar guardando esse conhecimento, até porque a gente sabe que não é a pessoa lendo um e-book que vai fazer a pessoa ser uma expert ou não nisso, né? São pequenas dicas, assim, que nem na faculdade eu aprendi, né? Até uma coisa muito interessante é que normalmente na faculdade a gente tem que apresentar no TCC um negócio que dê certo. É muito ruim de apresentar algo que não dê certo. E uma das coisas que a gente vai trazer aqui é que encerrar um negócio ou continuar um negócio pequeno ou não ser algo super é nobríssimo, né? É algo que as pessoas têm medo e não deveriam ter medo. Então eu vou começar linkando com o nosso primeiro fato que a gente trouxe, que o título é Empreendedorismo não é para qualquer um. Não queira abrir um negócio só pelo glamour, né? Então, assim, a gente escreveu esse tópico pensando assim, que tudo virou empreendedorismo, né? Às vezes é confundido com uma certa economia de subsistência, e aí todo mundo acha que ter o próprio negócio é empreendedorismo, é glamour, é uau, né? E na verdade não. A Fred está parada. Ai, não, Vamos de ver se não vai novo? cair a Fred. Deu? Tá aí? Me escutou? Eu tô escutando, tá me escutando? Tá. Não, é que tu parou. Às vezes tu parou. Da última vez que tu parou, tu saiu. Aí por Tá, isso que não, eu eu. tô te escutando, tô aqui, Brenda. Tá. E aí, então é isso, né? Esse foi o nosso primeiro tópico de não abrir só por. Ah, quero virar empreendedor. Quero. Essa palavra bonita, né? Que seduz. E dentro disso, gente, o que é um ponto super interessante? Claro que vocês vão ver que tem alguns fatos, algumas explicações que a gente vai trazer, que, ó, voltou, já tinha dito que travou a Fred e voltou. Que estão justamente relacionados à questão, assim, não é exclusivamente de um tópico, de um fato ou de outro. Mas dentro desse sentido do empreendedorismo não é para qualquer um, eu acho que entra muito a ideia de que muitas vezes o que a gente acha que pode ser um negócio genial, que vai dar super certo, porque eu queria comprar isso, não tem aqui em Porto Alegre, no caso, não tem na cidade onde eu moro, eu não acho e-commerce nenhum. Então, muitas vezes aquilo que é uma necessidade minha pode não ser dos outros. Então, tentem não glamourizar a ideia de vocês, tentem não acreditar que só porque vocês adquiririam aquilo que vocês vão começar a vender, que quer dizer que o negócio vai dar certo. E segundo ponto, é justamente nesse sentido. Então, cada vez mais se fala de consumidor, a gente vai trazer isso em outros fatos, mas o importante é a gente sempre entender o mercado. Então, se eu pudesse dar uma dica, ou a primeira dica para qualquer negócio, para quem quer abrir qualquer negócio, é entender o mercado e não entender o seu gosto, a sua necessidade e a sua dor, que a gente chama, mas sim olhar para fora para ver se os outros sentem a mesma coisa que a gente. Então, acho que entra bastante nesse primeiro fato que a gente traz aqui. Com certeza. E o segundo fato, vocês vão ver que assim, a gente acaba falando um pouco de cada um de uma forma bem mix, assim, porque não tem como não falar deles assim juntos, né? Afinal de contas, o empreendedorismo é tudo isso. Mas a gente elencou para ficar mais fácil também para vocês entenderem e tudo mais. Então, o segundo ponto é não tenha pressa.
Cara, pressa foi assim, ó, acho que uma das minhas piores angústias, porque primeiro que eu via todo mundo no Instagram, nossa, eu tô bombando, tô não sei o quê, e daí tu vê aquele post milionário, e tu ficava, nossa, só eu que, né? Não tô indo bem para não falar outra coisa. E aí tu fica querendo investir, 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 e aí daqui a pouco tu investe muito em marketing, que é algo que tu não precisa, daqui a pouco tu investe muito em alguma outra coisa, porque tu fica naquele anseio de ter pressa, né? Pessoal, diquinha 2, não tenham pressa, respira, façam yoga, pilates, terapia, mas assim, cuidem muito bem da onde essa pressa vai levar vocês. E aqui a gente pode analisar isso é uma ótica bem comportamental do ser humano como um todo, que sempre acha que É. a grama do vizinho é mais verde, né? Então, uh, Ainda eu, mais no eu Instagram. ainda mais com Instagram, com redes sociais de forma É. geral, mas sempre lembrar que não existe lucro fácil, não existe ganho fácil para qualquer tipo de investimento. Quando a gente fala em empreendedorismo, é um investimento, então assim como investir em ações, investir em fundos, fundos imobiliários. A gente não tem um ganho garantido, não tem um ganho fácil. A gente pode ganhar muito dinheiro, mas a gente tem a palavra risco. E a palavra risco, ela significa perda. Então, a perda, ela vai acabar sendo proporcional. O que acontece é que, na maioria das vezes, as pessoas, elas não são avessas ao risco, como teorias tradicionais trazem, e sim, as pessoas são avessas à perda, né? Então, para compensar muitas vezes uma perda de R$ 10, a gente tem que ter um ganho de no mínimo R$ 25 para compensar o sentimento. Então, eu acredito que essa questão de não ter pressa é não acreditar quando vão dizer que vocês vão investir, não vão correr risco e vão ganhar dinheiro fácil. E a mesma coisa serve para o empreendedorismo. E não vou dizer que é impossível, mas são raros os casos que as pessoas já ganham dinheiro no primeiro ou no segundo ano. Então, toda uma trajetória, olhando normalmente empresas que dão certo, o primeiro e o segundo ano elas ainda estão ali tentando empatar as Uhum. continhas, tentando pagar a conta, tentando não tirar capital dos sócios, tirar dinheiro da conta física. Então, isso é muito importante, não achar que vocês vão abrir o negócio e que 6 meses depois vocês estão ficando ricos com aquela ideia que às vezes é só interessante para vocês. Ó, a gente já pode pensar lá no item 1, né, Brenda? Exatamente. Exatamente. E que me leva ao item 3, que foi quem vai decidir o seu produto ou o seu serviço não é você, é o mercado e o consumidor, né? Então, assim, se ele não vê que aquilo ali vai ser especial, vai ter uma necessidade, tudo aquilo que eu sei que vocês já sabem, porque isso foi uma coisa que eu vi, todo mundo fala, não, mas eu sei que tem que ter uma necessidade e tal. Mas na hora a gente só pensa na gente, né? Muitas vezes a gente só pensa no se a gente compraria, em como a gente compraria, e esquece de escutar quem realmente importa, que é o mercado, que é esse cliente, e a gente tem que lembrar que clientes são pessoas, né? E vai lá nisso que a Fred já tinha falado, do comportamento de compra, que não é bem assim. Então, olha só, pessoal, a gente já linkou pesquisa de mercado, escutar o cliente, junto com não ter pressa, né? Ou seja, digamos que são três fatos iniciais que eles precisam estar andando juntos, e como eu falei antes, eles são iniciais, né? É muito difícil tu começar uma empresa sem eles, né? Uhum. E essa parte de entender o cliente entra justamente no sentido já de pensar numa proposta de valor do negócio de vocês. Então, dificilmente o consumidor ele vai buscar de vocês algo que já exista no mercado. Até porque vocês se nicharem, se segmentarem dessa forma é difícil, porque vocês têm que concorrer com custo, tem que ter acesso a fornecedor, tem que otimizar uma produção. Então, eu simplesmente abrir um negócio que já tem algo exatamente idêntico no mercado, ele acaba aumentando o risco de vocês. Então, é importante vocês entenderem o que o cliente busca, justamente para enxergar daqui a pouco qual vai ser a proposta de valor de vocês. Então, o que vocês
querem entregar que daqui a pouco não existe hoje, e às vezes são coisas simples. Então, ai, Fred, mas quero entrar no ramo de alimentação, o que eu vou fazer para ser diferente do que já tem hoje? Então, o meu caso, eu digo, eu tenho exemplos de N lugares que eu tenho que ir, mas como eu tenho alergia à proteína do leite, a maioria dos lugares praticamente me pedem de ir naquele lugar. Ou se eu for, eu só tenho uma opção. Agora, cada vez mais a gente já vê negócios que te dão opções alternativas. Então, isso já é uma proposta de valor. Daqui a pouco tu pode vender a mesma coisa que o teu concorrente vende, mas entregar isso para o cliente de maneira diferente. Então, que é o que a gente diz hoje que é uma tendência de uma customização. Então, o cliente acaba se sentindo especial, porque tu tem algo que ele consome algo muito similar ao que já existe, mas enxergando realmente a dor dele, aquela necessidade que o cliente tem. Por isso que é importante, sim, ouvir o cliente, gente. Ouvir o cliente é conversar com o cliente. Não tem outra forma de fazer isso, né, Brenda? Não, não, infelizmente não tem, porque a gente vende para ele, né? Uhum. O que me leva, gente, ao ponto 4, que seria até. Isso é uma piada, tá? O ponto 4 a gente fala então, assim, gastar o dinheiro e o tempo daquele PPT lindo, maravilhoso. Pelo menos eu me lembro que eu gastava horas na faculdade fazendo um baita PPT, nananã, e a gente pensa muito na apresentação, né? Para gastar essa energia em pesquisa. Pesquisa de mercado, pesquisa de cliente, pesquisa. Pessoal, pesquisa nunca é demais, entendeu? Desde as empresas que começaram na garagem, que é o que todo mundo gosta de escutar, começou pequeno na garagem, elas chegaram onde elas estão hoje, por causa das pesquisas, né? Vou citar um exemplo que todo mundo gosta, a Amazon, né? E todo mundo fala na inovação da Amazon e tal. Numa entrevista que o Jeff Bezos deu, ele fala que um pulo do gato que ele teve, que é muito óbvio, na verdade, foi que ele perguntou para os atuais clientes daquela época, ele perguntou o que mais você gostaria de receber da Amazon, né? O que mais a Amazon poderia te entregar? Tipo, né? Chega a ser ridículo assim a gente falar algo assim, mas é verdade. Ele pesquisou, ele foi atrás, ele escutou, né? E não é uma pesquisinha de vou falar com a minha mãe, vou falar com meu irmão, né? Vou falar com meus amigos, né? Eu ouso dizer, eu tenho muitas parceiras amigas de São Paulo que têm empresas de pesquisa e é inacreditável o tipo de resposta que a gente consegue ter, né? E erros que a gente consegue evitar por pagar uma pesquisa. E uma pesquisa, vamos supor assim, a última vez que eu fiz um orçamento para uma cliente, estava R$ 4.000 uma pesquisa. Gente, R$ 4.000 num negócio, Fred, não sei se tu concorda comigo, mas R$ 4.000 no negócio não é nada. Não é Uhum. nada. Tu pode gastar isso, assim, ó, rasgar esse dinheiro muito rápido com outras coisas. Uhum. E muitas vezes as pessoas estão preocupadas em como vão vender aquilo, como vão vender, como vão vender. Isso que a Brenda está dizendo é justamente um passo antes, gente. Em nenhum momento a gente está dizendo que o marketing não é importante, que vender o negócio não é importante. Só que tão importante quanto isso é fazer aquilo que vocês vão conseguir vender. Então, como eu vou, quais são os atributos do meu produto ou meu serviço? E como a gente estava falando antes, eu só vou conseguir enxergar isso, construir isso, falando com o meu cliente. E o falar com o cliente também, como a Brenda disse, não é falar do jeito que eu acho que eu devo falar. Não. Gente, tem pessoas especializadas, empresas especializadas em fazer pesquisa. Contratem. Se vocês não tiverem dinheiro para contratar, estudem. Tem diferentes técnicas de colégio de pesquisa, não é só entrevista ou questionário, tem grupo focal, eu tenho observação participante. Então, tem N formas de como entender. E dentro do segmento, dentro de onde vocês querem se inserir, cada forma se adapta melhor. E uma não é excludente da outra. Quanto mais pesquisas vocês tiverem, melhor também. E o que também é importante, que cada vez mais se fala, em ações de relacionamento e engajamento. Então, não é só fazer a pesquisa e colocar o produto no mercado que vocês vão ser milionários. Então, vocês também têm que pensar
no relacionamento. Então, hoje é muito barato tu captar cliente versus tu engajar, tu reter, tu fidelizar um cliente. Então, tudo isso envolve pesquisa para saber a melhor forma do pré-venda, do pós-venda, de todo o ciclo que vocês vão ter de relacionamento ou toda a jornada que vocês têm orientado para esse cliente, para esse público-alvo. Exatamente. Tanto que o ponto 5 foi só mais pesquisa. A gente só Uhum. botou mais pesquisa e mais exemplos, concorrência, preço. Ah, pessoal, concorrência, tipo assim, né? Eu pego. A primeira coisa que eu faço com meus clientes é assim: por quê? Né? Por que teu preço? Por que teu serviço? Por quê? Né? Tipo assim, da onde? Veio do além, veio, né? Uhum. Entende? E quando eu vejo que eles não conseguem responder, eu penso, faltou pesquisa, né? Uhum. Faltou embasamento nessas decisões, né? Faltou. E a pesquisa também, pessoal, ela leva ao que seria o nosso fato 6, que seria então qual o diferencial, qual a inovação, vou falar a palavra do momento, a experiência, né? Qual a experiência que tu vai botar para o teu cliente a inovação, né? E porque às vezes a gente fica assim, tá, eu vou abrir uma hamburgueria. Joia, pode ser um sonho teu, né? Se é algo assim, nossa, eu aprendi a fazer hambúrguer com a minha avó, tem um super sentimento. Com certeza já tem um super diferencial aí de emocional e tal, enfim. Mas assim, para quem quer ter aquele big business, né? Para quem quer escalar um negócio, cara, a gente tem que pensar aonde que a gente vai fazer a diferença, né? E a diferença para mim não é inovação, não é só chip, né, Fred? Inovação não é só tecnologia. Muita gente acha que, nossa, é inovador. O Steve Jobs é inovador. Nossa, com certeza, ele foi né, o maior concurso de inovação. Mas assim, se vocês pararem para pensar, eu vou pegar o exemplo da Amazon de novo. Se vocês pararem para pensar, a Amazon não inventou a internet, não inventou e-commerce, não inventou o marketplace, não inventou logística, ela não inventou essas coisas do zero. Mas o que que ela fez? Ela resolveu um problema que é a logística. Tu assina lá os 9,99, 9,90 e tu recebe em 1, 2 dias na tua casa, né? Tu tem o label, tu tem o marco da Amazon, né? Isso é inovação, gente. Inovação são muitas outras coisas do que simplesmente tecnologia. Uhum. E o inovar entra justamente no sentido que eu trouxe antes também, de entregar algo novo. Então, eu posso entregar algo muito similar ao que é entregue hoje, mas eu entrego de forma diferente. Então, esse case da Amazon que a Brenda trouxe, tem o próprio Mercado Livre hoje. Eu sou a viciadinha no Mercado Livre, então ainda estava falando com a minha melhor amiga final de semana, ela mora em São Paulo e ela disse que é a mesma coisa. Então eu preciso de shampoo, Mercado Livre, preciso de agora eu quero aquele coador de inox para café, Mercado Livre. Então é justamente nesse sentido. É o que a Brenda trouxe. O que eles trouxeram de novo? Eu tenho a comodidade de receber em casa o que eu teria que me deslocar, procurar, olhar nos outros lugares. Ali eu faço pesquisa de preço, eu tenho todos os fornecedores, eu escolho prazo de entrega, eu tenho opção de cor, então a gente tem tudo ali no aplicativo. E a gente viu que agora, com a pandemia, empresas que ainda não tinham trabalhado essa questão da logística foram obrigadas a se adequar. E eu fico muito me perguntando o que é o novo, a nova inovação que pode vir. Então, hoje, o mínimo é isso. Então, o que a gente pode pensar que vai vir de novo? E virá algo novo, com certeza, porque isso é a inovação. Vai, Mas o vai. desafio é justamente a gente ter o tino de captar a tendência antes de ela virar tendência, né, Brenda? Exatamente, porque tu falou uma coisa que é real, assim, eu não tinha me dado conta. Mas a ter teleentrega e tu ter um serviço rápido, e tu ter uma logística, tipo assim, já era. Eu me lembro quando a Amaro abriu aqui
Começou a bombar mais em São Paulo, mas ela abriu em Porto Alegre. Ah, eu sou outra E viciadinha da Mara, são as duas. eu também. E aí, então, aliás, eu virei uma ratinha também de e-commerce, né? Porque é muito bom, eles botam as medidas. É. Ah, tá aí, ó, pessoal. Com isso das compras, eu comecei a ver um monte de site com realmente, além das medidas, né? Das mulheres e tal, busto, quadril, agora com aqueles provadores virtuais e tudo Uhum. mais, como que ela pode ver. Então, assim, daqui a pouco, isso já vai ser o básico para um O básico. e-commerce. Do mesmo Uhum. jeito que hoje logística, tipo assim. Cara, se tu tá num restaurante aqui da esquina e tu não vai entregar, eu deixei de fechar com esses dias com um professor que eu queria fazer um curso, porque a comunicação estava difícil, a logística do curso não ia ser boa, o método de pagamento não ia ser bom. Eu pensei, cara, isso não dá mais. Não dá mais para ficar assim, sem dar muitas opções para o consumidor. O Uhum. consumidor tem que te achar e ele tem que receber teu produto. Se ele estiver na China, ele vai receber teu produto. Ponto. Uhum. Né? É algo que não existe mais. E o que leva ao fato número 7, que é algo que a Fred já falou no número 1, a gente falou no 2, 3, 4, 5, 6, e vai falar no 7, que é o macroambiente sociocultural. O macroambiente, pessoal, quando eu vou pegar essa palavra bonita, porque muita gente lê os macroambientes, né? Então tem 5, Fred, agora não me lembro, são 5 Sim, macroambiente, eu acho. sim. E aí Uhum. tem econômico, político, Demográfico, demográfico, tecnológico. tecnológico e o sociocultural. Uhum. Vários deles, todos eles vão influenciar o teu negócio de alguma forma. Mas um dos principais, para mim, eu acho que a Fred concorda, é o Uhum. sociocultural. Porque tu está lidando com algo que é muito enraizado, né? A Uhum. antropologia, que é um baita de um estudo que, ao meu ver, nem tem a fama que deveria ter, porque para mim eles são assim a chave de muita coisa são os antropólogos, né? A mesma coisa que, enfim, tu tentar botar algum item para chimarrão em São Paulo. Não vai vender, né? Não vai vender. Estou falando algo muito básico, né? E isso acontece em todos os lugares. Então, vai vender fundi em São Paulo? Não sei se vai vender fundi em São Paulo, né? Vai abrir, olha só as sorveterias aqui, enfim, sei lá. Tem muitos, muitos exemplos na questão sociocultural que mexe com o comportamento do consumidor e que mexe com toda essa escolha, pessoal, porque não só tem essa parte de pessoas e das emoções e tudo mais, né? Nós somos um ser irracional, né? A gente decide porque a gente quis. Várias vezes a gente tem as famosas compras por impulso, outras coisas, e tudo tá interligado. Uhum. E o sociocultural, na verdade, ele é o que consegue explicar muito do que o consumidor deseja. Então, claro que a gente não pode definir que um desejo e uma vontade de um consumidor ele é exclusivamente explicado por essa tendência, mas muito do comportamento dele como consumidor ele é moldado por tendências socioculturais. E eu acho mais incrível, Brenda, que isso não é fixo, né? Então a gente Não. tem uma série de tendências que elas vão mudando. Então tu ainda comentou vou vender produtos de chimarrão em São Paulo, não vai dar certo. Mas eu ainda fiquei pensando, olha, eu acho que se eu comparar hoje com 20 anos atrás, hoje talvez daria mais certo. Porque cada Acho, vez com mais certeza. Muda, questões com culturais são certeza. difundidos, tem mobilidade Uhum. de pessoas. Então, dependendo da marca, vai que seja uma marca que já existe, que vai fazer uma baita de uma divulgação para aquilo. Então, a gente tem mudanças socioculturais que vão fazendo também Nossa, com que as pessoas adaptem o comportamento total. delas. Uma das coisas que a Sônia aqui tá falando que travou. Ah, a Sônia perguntou antes se vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Uma das coisas que mais, talvez acho que a mulherada vai conseguir identificar bem esse exemplo. Antes, as maquiagens tinham que uns 5 tons de maquiagem, né? De base e tal. E as maquiagens eram mais pesadas,
aquela coisa bem mate para cobrir bem, né? E hoje não, hoje tá chegando essas marcas, tanto as marcas brasileiras quanto as importadas, elas têm 50 tons, elas Uhum. têm milhões de tipos de acabamento, porque a cultura da questão do skincare, da beleza da mulher tá cada vez mais natural. A gente não vê uma super propaganda mais com só mulher bonitona. A gente tá vendo a L'Oréal, a gente tá vendo Gucci, a gente tá vendo essas marcas maiores trazendo outros tipos de comportamento. Então, além de tu ter comportamentos de estado, cidade, bairro, às vezes, nossa, às vezes tem bairros que tu nem parece estar em outro lugar, tu tem esses comportamentos mundiais ainda para pensar sobre isso, né? Então, é Uhum. Uhum. realmente algo que tá sempre em constante, assim. Eu diria hoje que é quase que crucial tu ter uma pessoa na tua empresa só pensando sobre isso. Uhum. Com certeza. E hoje cada vez mais se fala dessas tendências também relacionadas a grupos, né? Então, pessoas que se reúnem em tribos, então isso também define muitas vezes o comportamento dessas pessoas. Uhum. Então, daqui a pouco, uma pessoa que está aqui no Rio Grande do Sul, ela se assemelha muito a uma pessoa do Nordeste, apesar de ter esses aspectos geográficos muito diferentes e da cultura. Mas por quê? Porque tem algo mais forte que acaba unindo essas pessoas e que também pode ser interpretado como uma tendência sociocultural. Então, acho que essa emergência nos últimos anos de grupos, de tribos, de estilos mesmo, acaba também delineando uma nova tendência, um novo nicho que a gente pode ter dentro do mercado. Exatamente. E agora, pessoal, a gente tem mais uns 20 minutos. Vou botar aí mais uns 10 minutos para depois, se alguém tiver alguma dúvida. A gente vai começar com a parte que eu sei que a Fred pode contribuir muito, 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 muito sobre isso, ah, que é a parte financeira, né, gente? Precisamos falar sobre números. E com isso, eu vou trazer a frase que lucro contábil é um sonho, então o lucro, né, aquilo que todo mundo já sabe, receita menos despesa, o lucro que tu vai ter. Todo mundo coloca como faturamento uma meta, né? Então, nossa, vamos faturar, faturar, faturar e esquece do que vem depois. Mas o que importa é o famoso fluxo de caixa. Fred, explica para nós um pouco mais sobre o que é esse famoso fluxo de caixa que detona com as empresas na maioria das vezes. Gente, conceitos importantes que todo empreendedor é obrigado a saber. Estou dizendo obrigado, porque muitas vezes eu escuto de aluno, de mentorando, mas isso eu contrato um contador, contrato isso. Não dá certo. O dono do negócio precisa saber. Primeiro, definições básicas. O que é receita, o que é lucro e o que é fluxo de caixa. Então, isso todo mundo precisa saber. Receita ou faturamento é o que vocês vão ter referente à venda. Então, é o valor bruto que vocês têm. Lucro é o quanto sobra desse valor bruto se vocês vão lá descontando gasto de matéria-prima, salário, energia, impostos. Vocês fazem lá uma DRE, pode ser uma DRE resumida, mas para ter uma ideia do quanto sobra, obrigatório. E fluxo de caixa é o que vocês têm na conta. Então, a coisa mais comum que a gente vê, muitas vezes as pessoas não conseguiriam identificar porque que aquele lucro que eles fizeram lá no demonstrativo não é o mesmo valor que está lá no saldo, e já começa a pirar achando que alguém está roubando, que o dinheiro sumiu, que... Não, gente, é simplesmente porque o valor que está no caixa, ele é impactado diretamente por conceitos que estão relacionados a capital de giro, que são ciclos que têm a ver com o prazo que vocês têm para pagar um fornecedor, o prazo, as condições de pagamento que vocês dão para um cliente, questões de ciclo de estoque, tempo de produção, para vocês verem o quanto eu sou apaixonada pelas minhas duas áreas, que é finanças e marketing, até porque eu bato o pé e vou sempre bater o pé de que elas são grudadas, uma depende da outra Nossa, não poderia automaticamente, concordar mais. porque que o fluxo de caixa ele é influenciado porque todas aquelas condições de pagamento que vocês dão lá na hora de
comunicar, de fazer ação de comunicação, questão de gasto relacionado à distribuição logística que a gente estava falando. Às vezes, empresa que tem a fábrica longe, lá no interior da região norte, tem um custo gigante de logística, e quando eu falo que esse custo não é só o transporte, mas às vezes o risco de roubo, o risco de não chegar no destino final, o prazo a mais que vai demorar para chegar no cliente, isso entra como um custo não monetário que influencia um capital de giro. Então, as coisas estão tudo interrelacionadas. Então, o fluxo de caixa, ele é o valor que efetivamente vocês vão ter na conta de vocês, o saldo da conta, e ele está relacionado não ao que vocês vendem, não ao lucro, e sim muito mais a questão desses prazos e de rotatividade que a gente tem dentro da operação. E aí que entra todos os conceitos que são ditos hoje de necessidade de capital de giro, reserva de emergência, vem tudo também dessa ideia de conhecimento desses ciclos do fluxo de caixa. Exatamente. Trazendo um pouco a minha experiência com isso, quando eu abri o meu negócio, eu tinha uma quantia X de dinheiro. E quando a gente olha esse dinheirão todo, a gente pensa que nunca vai acabar. Então, um dos erros que, gente, dinheiro é vendaval, porque dinheiro vai. A gente se empolga e a gente vai fazendo e dinheiro termina, infelizmente. E o que eu comecei a ver? Que, trazendo bem para a prática isso que a Fred estava falando, gente, eu fiz uma planilha no Excel, muito básica. O que eu tinha para gastar naquele dia, naquela semana, naquele mês, e o que eu ia para receber. Porque quando eu tenho que pagar alguma coisa e eu não vendi nada para pagar aquela coisa, vocês estão vendo que tem um desencontro aí. E normalmente é esse desencontro e não é aquele um mês de desencontro de menos R$ 500. Mas eu peguei 500 pila. Só que de 500 em 500 pila, e, né, de 1.000 em 1.000, a gente vai terminando com aquela poupança que não é para terminar, né? Aquele investimento inicial que a gente tem, que muitas pessoas têm, aquilo ali é para ser uma segurança, não é para a gente simplesmente vamos torrar porque tem, né? Então, assim, além disso, tu pode ter um produto, um serviço que tu cobre super alto, né? Um valor agregado alto, um produto prêmio, as pessoas estão pedindo, e normalmente esses produtos não estão relacionados a tanta quantidade, né? Porque são poucas pessoas que têm acesso. Só que mesmo assim, se tu não gerir bem os teus custos, não vai adiantar nada tu cobrar algum produto, sei lá, R$ 500, se os teus custos são R$ 400. Então tu vai cobrar 100 pila. Aí acontece alguma coisa, aí vem algum imposto. Gente, imposto, vem imposto. Pediu alguma coisa de São Paulo, pediu alguma coisa do Rio de Janeiro. Tem que pagar o imposto, né? Então, assim, esse planejamento de novo, parece que eu tô falando óbvio, mas uma das coisas que eu fiz quando eu encerrei a minha empresa Orné foi, primeiro, enfim, agradecer por todo o aprendizado, mas depois me dar conta que eu consegui terminar sem dívida, que isso é assim, financeiramente falando, isso é ó concura, assim, de não ter empréstimo com ninguém, com um banco, poder reiniciar minha vida, mas de ver que eu tinha uma tabela financeira. Gente, eu não estou falando de sistema, não paguem sistemas, eu não estou falando de pagar aquele sistema que todo mundo, compre a minha tabela. Não, não, eu estou falando de mais e menos, só a soma e subtração, né, Fred? A gente está falando de algo muito simples. Mas então, assim, eu fico com a minha pergunta, né? Vocês têm uma planilha no Excel com janeiro, fevereiro, março, abril, né? Vocês colocaram que, para o Dia das Mães eu vou gastar R$ 1.000 numa campanha. Vou contratar modelo, maquiador, fotógrafo, né? 1.000. Quanto que eu tenho que vender? Quanto que tem que ter sobrado no meu caixa para pagar esses 1.000? Né? E esses 1.000 podem ser 100 pila. Pode ser o que for, gente. Assim, ó, é inacreditável a diferença que isso faz.
por isso que a Fred trouxe tanto isso, e eu trouxe na frase do que o faturamento é uma meta e as pessoas só ficam se preocupando com o faturamento, mas não adianta, né, Fred? Se não é lucro e se não tem o fluxo de caixa, tu pode ter faturado 20 mil reais, 30 mil reais no mês. Nossa, e abre champanhe, estoura isso, mas daí se lá no final do mês. E outra, pessoal, se já tá vindo negativo, na verdade, se aquele mês sobrou, aliás, deu positivo, na verdade não sobrou nada, né? Tu só tá tentando repor o que estava vindo de negativo nos outros meses. Então, assim, é um assunto que é delicado, né? A gente sabe que não é aquela coisa de, vem cá que a gente vai te ensinar, né? Hoje a live é para te ensinar a vender em 1000 vezes o teu produto em 2 dias, né? A gente sabe que não é assim, mas é algo que realmente, isso realmente termina com o negócio, né? Então a gente não podia deixar de trazer aqui, né? De deixar o item 9, então, que o dinheiro é vendaval. Pessoal, cuidem desse dinheiro de vocês, né? E para encerrar, pessoal, se alguém tiver perguntas, vai mandando. A gente está falando algo. Espero que esteja fazendo sentido para vocês essa construção que a gente fez, né, dos pontos. A gente tentou manter realmente uma ordem disso. E para encerrar o e-book, a gente botou o comércio pequeno. Então a gente volta lá pro item 1, né, Fred? Porque eu começar o pequeno, né? Eu me lembro quando na minha segunda empresa, que foi uma consultoria que eu abri, foi uma empresa de pandemia, e foi sensacional. Eu botei mais ainda. Tudo isso que a gente está falando, eu coloquei em prática para os meus clientes. Então, foi para os terceiros. A responsabilidade aumentou de tu fazer alguma coisa dessa. Mas eu me lembro que quando eu tive a minha primeira cliente, maio do ano passado, eu pensei, eu tenho uma, e eu só preciso de uma para começar, né? Eu preciso de uma bem feita, com uma entrega bem feita, uma estrutura bem desenhada. Se eu tivesse produto, um e-commerce, então pontos de contato bem desenhados, eu só preciso de um, porque o resto vem com a indicação, né? As pessoas falam, as pessoas se lembram quando elas são bem atendidas e quando aquilo fez sentido para elas. Então, começar pequeno é ótimo. Eu sei que em dezembro eu já estava com 6 clientes, coisa que eu não queria imaginar, porque o que eu pensava, o que a gente pensa? Todo mundo meio deprê em função dessa pandemia, mas eu pensei, não, eu vou me agarrar nesse um cliente e esse cliente vai fazer bonito para falar para os próximos. E foi exatamente isso que eu fiz. E isso não interessa se tu tem serviço. A Fred trabalha muito, tá na frente de vários projetos no Tecnopuc, então ela lida também com essa gurizada super criativa, né, Fred? Trazem um pouco dessa experiência sobre eles começarem o projeto. Eu acho que é muito assim, Brenda. Eu sempre fico te admirando falando, porque eu acho que tu tem uma gigante experiência e essa visão que tu tem de olhar por tudo que tu passou e trazer aprendizado para tua vida, eu acho que é o mais incrível, sabe? E eu sempre falo exatamente um dos itens que eu digo que todo mundo deve ter quando vai começar um negócio é ter humildade, acreditar que o negócio de vocês não é o negócio mais maravilhoso do mundo. Então, isso é muitas vezes difícil, porque quando é o nosso filho, a gente sempre ama mais o nosso filho do que outras pessoas, e para negócios é a mesma coisa. Eu acho que um outro ponto que eu sempre trago bastante, que dá para também ver na tua fala, menos é mais. Então, eu digo, não inventa coisa. Se não sabe fazer o feijão com arroz, se não sabe fazer o básico e entregar bem feito, não inventa coisa. E saber comunicar o que vai entregar. Acho que outro item também muito importante, é cada vez mais. Aí não sou nem eu que digo, mas é o próprio Kotler, através da evolução das... Eu digo, se o Kotler se atualiza e sempre traz os conhecimentos de marketing atualizados, quem somos nós para não fazer isso em qualquer gestão, gente? E é um marketing humanizado, olhando o consumidor
e cada vez mais olhando a sociedade, gente. Então, eu nunca vou dizer que uma empresa não deve ter lucro ou não deve focar lucro, não, porque para sobreviver eu tenho que ter isso, mas não é mais só isso. E o mercado não quer mais só isso. E isso as pessoas precisam entender cada vez mais. E muitas vezes eu acho que não vir, né, com esse sentimento de grandeza, que é uma tendência do ser humano, e ter humildade, deixar os pés no chão, eu acho que já é um grande segredo, assim, para dar certo, para começar num caminho correto, porque muitas vezes, como eu disse antes, dar errado também não é tão ruim. Não é tão ruim, então eu sei que eu, na minha vida, não tenho trajetória com o empreendedorismo diretamente, mas pensando na Fred, pessoa, ser humano, quando eu comecei a ter meus tombos e aquilo que eu planejava não dava certo, e na hora a gente não compreende, a gente vê o quanto isso faz sentido, ou o quanto isso precisava acontecer na nossa vida, sabe? E eu acho que no empreendedorismo é muito parecido para a Nós gente somos intraempreendedores, né, Fred? É isso que as é, pessoas esquecem também. Tem o uhum, empreendedorismo, uhum, mas tem o intraempreendedorismo, né? Eu agora estou querendo fazer uma transição de carreira para São Paulo, para o mercado corporativo, mas isso não tira o meu lado empreendedor, né? não. Isso faz com que eu consiga levar toda essa bagagem para alguma empresa que queira pensar o fora da caixa, né? E para quem gosta de empresas grandes enfim, acho que está virando uma tendência aí bem grande. Eu sou uma pessoa, gente, que eu adoro estudar sobre o mercado do luxo, né? Mas eu não estudo necessariamente o glamour do luxo. Vocês já vão entender o porquê que eu estou trazendo isso. Eu não vou ser aquela pessoa que vou assim. Eu já sei que o luxo é um glamour, é ouro, é isso, é lindo. Mas eu gosto de entender o que tem por trás disso, né? Então, assim, a parte do luxo tem tudo isso que a gente está falando para vocês. Eu tive a chance de estudar com os caras muito que, enfim, começaram com tudo isso quando eu fiz o meu curso em Paris. E eles são pessoas tão humildes, e eles falaram exatamente o que a gente está falando aqui, que tem que ter margem, que tem que ter fluxo de caixa, que tem que ter pesquisa, né? Uma das coisas que me fez estudar é porque o luxo tá sempre na frente, cara, é impressionante. Eles que ditam muita tendência, né? E podem ser tendência de produto, tendência de serviço, tendência disso, tendência daquilo, né? A pandemia acelerou muita coisa desse mercado, deles estarem no TikTok, lançando isso, lançando aquilo, não é mais como é, mas a ponto do que, pessoal? Que eu tive, como eu gosto muito desse mercado, eu participei de um conjunto de palestras da uma universidade de Nova York, da NYU, e eles estavam falando porque eles têm um MBA focado nisso aí. E onde, focado no luxo, no caso, onde linka com o que a Fred está falando? Que eles estão vendo um movimento na Ásia e nos Estados Unidos, onde as pessoas que têm o dinheiro, o real luxo, digamos assim, que pagam à vista e tudo mais, estão indo para empresas pequenas. Olha só a mudança de mercado, né? Eles não estão mais querendo a Chanel, porque hoje em dia eu escutei uma que foi ótima. Hoje em dia o luxo era exclusivo e caro. Hoje ele só é caro, porque todo mundo tem. Então, essas pessoas estão começando a ir para empresas pequenas, justamente pelo que a Fred trouxe, pela questão do contato com o consumidor, por ser menor, por conseguir atender muito mais as expectativas, o atendimento ser muito mais personalizados, né? Então, tudo isso que a gente fala para vocês, a gente conseguiu mostrar em ambientes grandes, indústrias grandes, como indústrias pequenas, né? Então, eu realmente espero que vocês tenham gostado desses 10 fatos. A gente pensa que. Acho que a gente conseguiu resumir bem, né, Fred? Tudo isso. Sim, Tenho minhas dúvidas. Fala sim. aí, KRS Gestão Organizacional.
Eu Fala ia quais são as suas perguntar. dúvidas. Maria Cristina, hoje o empreendedor tem que se ligar também no social, ambiental, diversidade e inclusão. É Nossa, isso aí. totalmente, totalmente. Precisa ter uma parte de diversidade e inclusão ambiental. Isso já é uma tendência, assim, ó. Aliás, eu acho que nem é mais tendência, né, Fred? Eu acho que já é assim, ó, that's it, é o futuro, né? Ou tu pensa no próximo de toda essa parte de diversidade e inclusão e no ambiental. Adorei, realmente, Maria Cristina, é Então, isso aí. Cristina, eu acho que entra muito nesses aspectos de sustentabilidade como um todo, né? E de tu olhar para terceiros e terceiros de todas as formas. E eu falei isso muito desde que aconteceu a pandemia, algumas entrevistas que eu dei, que a gente não pode colocar ou pensar que o governo vai fazer tudo. A gente também tem um papel na sociedade, empresas também têm um papel na sociedade. E se todo mundo fizer um pouquinho, bem pelo contrário, o governo tem que cumprir aquilo que é exigido e que é esperado, mas não é 100% das coisas. A gente também tem que fazer a nossa parte da forma que a gente conseguir, obviamente, né? Exatamente. Pessoal, temos 2 minutos. Não sei se a KRS Gestão Organizacional vai conseguir mandar alguma coisa. Mas no e-book a gente também tem, a gente indica 2 livros, que é o livro negro do empreendedor e o lado difícil das coisas difíceis. Então, esse foi o que a Fred indicou, o que eu indiquei foi o do lado negro. E, por favor, entre em contato com a gente. Eu tô aqui representando o Grupo Mulheres do Brasil, mas o meu Instagram é Brenda G. Frota. Eu vou colocar, vou salvar a live e vou colocar no feed. E eu já vou botar ali nos comentários o meu arroba e o arroba dela, para quem quiser seguir um pouco mais. E acho que vamos pensar numa próxima, né, Fred? Foi bem legal. Vamos. Vamos Fechado. pensar Próximo em e-book e a outros. próxima live junto. Então tá. Obrigada aí, pessoal. Um beijo para Obrigada, vocês. Beijo, gente. Fred. Obrigada. Tchau, Breno. Tchau. Agora vamos ver para encerrar. Acho que é só apertar no X. Vou encerrar aqui. Ah, os comentários de vocês. Bem legal. Hoje, antes de comprar qualquer coisa, eu quero saber quem é a empresa, exatamente, empatia nos negócios para todas as classes. Exatamente. Maria Cristina, entra em contato comigo que eu te explico mais sobre esse livro se tu quiser, tá? Agora eu vou ver como que eu encerro a live para não perder.